Bem-vindos a mais um N30Cast. Antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever no nosso canal N30Cast, ativar o sininho e se vocês gostarem da nossa entrevista, dê o seu like. Hoje nós temos Dalbert Gonçalves, de Limeira, um filiado do Novo. Então, mais um convidado que não é do Diretório Municipal de São José dos Campos, mas é um prazer recebê-lo aqui e conhecer um pouco aí de como pensam os filiados em outras cidades do nosso estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tominho, muito obrigado ao Diretório de São José dos Campos. Eu que agradeço a oportunidade de falar com as pessoas que verem o N30Cast. Legal. Me diz um negócio, me conta um pouco sobre como que você veio se envolvendo na política. Para pouco que a gente conversou, é uma coisa que você vem a longa data, né, participando da política. Isso, na verdade, os meus olhos para a política foram voltados através de uma professora de USPB, né, que hoje as pessoas não conhecem, que é a Organização Social Política Brasileira. Né? USPB. Isso, professora Marina. Aí eu tive um reforço no primeiro colegial com a professora Sônia Marculino, também de USPB, e meu pai sempre foi envolvido em conhecimento político. Né? Aos domingos ele comprava o Estado de São Paulo, o Estadão, ele deitava no corredor de casa para ler, e eu deitava nas costas dele com 5, 6 anos de idade, para poder ficar vendo o jornal, e ele lia as matérias para mim, e eu sempre fui envolvido nisso. Em 83 nós saímos de São Paulo, fomos para Limeira, porque ele foi trabalhar com venda de ferro e aço, e a partir daí eu comecei a acompanhar os trabalhos da Câmara, todas as segundas-feiras. Então, nós estamos no final de outubro. Na segunda-feira de outubro desse ano, eu fiz 40 anos acompanhando os serviços e o que acontece na Câmara Municipal de Limeira e na Prefeitura, no Executivo. Quantos anos você tinha quando você começou a acompanhar lá? Ou... O meu pai? Não, você. Eu tinha 17 anos. Então, 17 para 18 anos. É de longa data mesmo. 40 anos. E tem mais, na primeira sessão da Câmara, eu briguei com o vereador, na primeira sessão que eu fui, né? Porque ele chegou atrasado para um tema importante, ele passou por nós, eu olhei no relógio, ele olhou assim para mim, estou atrasado? Falei, o senhor está atrasado sim, está atrasado meia hora, o senhor não poderia sentar na sua cadeira e fazer seu trabalho? Isso aí já na primeira sessão que eu acompanhei, entendeu? Então eu sempre fui envolvido, sempre gostei do tema. Você daria um bom vereador, né? Porque a função do vereador é fiscalizar. Você estava ali pegando no pé do cara e tal. Assim, utilizando o artigo 54 da Constituição, de que todos os cidadãos brasileiros podem fiscalizar, eu já faço isso, né? Eu já sou assim, vamos dizer, um vereador ad hoc, né? Sei. Porque eu fiscalizo realmente o que os vereadores fazem, o que a Câmara faz, o que o prefeito faz, e eu faço representações por escrito nos dois órgãos, executivo e legislativo, faço representações para o Ministério Público, vou em audiências públicas, mas o cidadão precisa compreender que todo cidadão precisa fazer isso. Ele pode não ter a disponibilidade de fazer tudo, mas alguma coisa o cidadão, a cidadã precisa fazer para poder contribuir com o bem-estar comum e também com a saúde política e financeira do município, que é mais importante. Porque eu não sei se os ouvintes aqui sabem, mas no final das contas somos nós que pagamos tudo isso, né? Todos os custos do Estado, tudo que acontece, nós só pagamos através dos impostos. Então nada mais natural, né, que a gente fiscalize, que acompanhe, porque afinal de contas são eles que estão usando o nosso dinheiro para prover certos tipos de serviço que, se não forem bem executados, né, nós é que vamos deixar de receber esse benefício. Né? E eu vejo um agravante, Tomil, que é o seguinte, eles gastarem o nosso dinheiro é muito fácil para eles, é muito fácil e é muito cômodo, porque o dinheiro não é deles. Eles contribuíram para aquele dinheiro em menor monta individualmente, mas o orçamento, por exemplo, Limeira tem uma projeção em 2014 para 2 bilhões e 13 milhões de reais de orçamento. Agora, a maioria das pessoas não sabem, por exemplo, que de tudo isso, 400 mil reais vai para poder ter programas de saúde animal, cães e gatos. E 100 mil reais vai para projetos para os nossos agricultores.
Então existe uma discrepância. Peraí, não que não seja importante você ter uma política de bem-estar animal. É importante hoje também, porque o animal ele diminui sensivelmente a frequência de pessoas, por exemplo, na rede pública de saúde. Porque o animal contribui para a diminuição de problemas mentais, de depressão. O equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional, exatamente, muito bem falado, entendeu? Então nós precisamos de uma política de bem-estar animal, excelente. Mas fazer com que o agricultor seja colocado a 1/4 do preço do bem-estar animal, isso não pode acontecer. Nos maiores países, e os países que mais se mantiveram estáveis em toda a história da humanidade é porque tinha uma agricultura forte. O Brasil passou pela pandemia como nenhum outro país passou, em cima da onda, porque o nosso agronegócio segurou as pontas da nossa economia. E aí justamente em Limeira, a economia é colocada a 1/4 do preço do bem-estar animal. Então esse tipo de fiscalização, por exemplo, esse é só um exemplo, né, porque o orçamento é muito vasto, que a população precisa compreender. Nós temos que diminuir o valor aplicado em política de bem-estar animal? Não, nós temos que aumentar o valor das políticas dedicadas aos agricultores. E isso não se faz. Vai fazer de acordo com interesses políticos partidários, que é o que nós temos que equilibrar hoje dentro do ponto de vista do cidadão. E como fazer essa mudança? Fazer com que esses interesses políticos partidários estejam sob, né, a vontade do povo, ou seja, eles não tenham a liberdade de implementar essas vontades políticas partidárias e sim prevaleça a vontade da população. John Locke, um filósofo, disse que a partir do momento que o ser humano se organiza em sociedade, ele precisa agir como um corpo só. E isso é importante entender. Quando as pessoas começam a se interessar, a ver, por exemplo, o diário oficial do seu município. Hoje a maioria dos municípios tem diário oficial digital. A maioria das pessoas tem celular. Entra no site da sua Câmara, no site da Prefeitura e baixa o diário oficial, começa a ler, começa a se interessar, começa a perguntar o que é isso, vem cá, eu não sei o que é isso aqui, pergunta para algum amigo que possa te auxiliar e seja um ator ativo da fiscalização civil da sua Câmara, do seu vereador, do prefeito principalmente e dos secretários. A maior massa de manobra que existe dentro de uma prefeitura são os secretários, porque o secretário vai fazer aquilo que o prefeito manda e o prefeito vai querer fazer aquilo que interessa em nível, normalmente, partidário para ele. Então o cidadão precisa se interessar e também levar isso a uma questão educacional, para que haja um incentivo das crianças e dos jovens para que se interessem pelo assunto. Nós aqui, né, em São José dos Campos, Diretório Municipal do Partido Novo, nós nos enxergamos como sendo uma plataforma onde as pessoas comuns, né, o cidadão comum, ele pode estar participando não só fazendo a fiscalização, não só olhando o diário oficial, mas também se capacitando e participando, se engajando, montando equipes para se eleger candidatos, né? Se eleger em cargos de vereança ou prefeitura. Então, é um papel além desse papel fiscalizatório. E você está inscrito na Jornada 2024. Sim. Para também ter esse papel de protagonismo em Limeira. Sim. Por que agora, assim, se entrar nesse protagonismo político, visto que você, desde os 17 anos, já vem atuando na política, né? Sim. Mas não em disputar um cargo, alguma coisa, e agora você entrou no processo, o processo ainda não está em andamento, mas você já demonstrou que você tem uma vontade, né? Por que agora essa vontade de realmente disputar aí um cargo político? Desde 2016, eu venho estudando administração pública. Eu fiz 2 cursos superiores, fiz 2 MBAs voltados para a administração pública. Eu compreendi, e isso é muito difícil de fazer com que as pessoas entendam, que o nosso sistema nos obriga que partidos políticos tenham pessoas que estejam autorizadas a poder fazer parte desse cenário. Como a nossa sociedade ela é regida por regras, e as regras normalmente
elas são feitas dentro do legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, e a nossa legislação eleitoral obriga que você faça parte de um partido. Eu tive, durante todo esse tempo, desde os 17 anos até 2 anos atrás, dificuldade de encontrar um partido que estivesse alinhado com as minhas ideias. O principal problema da demora, vamos dizer assim, foi este, né? Então, eu não tinha um partido que, por exemplo, que eu não estivesse arriscado aos conchavos entre o cacique do partido e a política local. Explicando para os ouvintes e para quem nos assiste, normalmente até então, os partidos, quando tem um presidente, é o presidente que escolhe os seus candidatos e vai oferecer esses candidatos à chapa para o candidato majoritário, que no caso é o prefeito. No Novo isso não acontece. No Novo não é o presidente local que escolhe os candidatos, é um processo seletivo, feito pela instituição Novo. Então eu sempre achei que isso devia existir. Esse foi um dos motivos, além de toda a construção do Novo, da mentalidade. Então, por exemplo, eu me declaro, desde já há algum tempo, eu sou uma pessoa de direita. Não adianta falar, você é meio, etc. Não, eu sou uma pessoa que pensa com princípios de direita. Eu já me declarei, já me posicionei, eu já sei quem eu sou. E por favor, não estou dizendo que quem não sabe, não, isso é para mim, é uma posição minha. E o único partido que nós temos de direita no país hoje é o Novo. Eu, sinceramente, eu não acredito em partidos de centro-direita. Ou você está no meio, ou você está do lado de cá. Você não tem como ser, é pela maleabilidade. Não, maleabilidade é falta de objetivo. Para mim, é uma leitura minha. Você é de centro-esquerda. Peraí, mas se você é centro-esquerda, ou você é socialista ou você é capitalista. Não dá para ser assim. O que as pessoas não entendem nos partidos social-democratas? Que a democracia que tem na sua sigla não é a democracia que eu entendo, de liberdade de expressão, de liberdade de fala e uma série de outras liberdades que traduzem como democracia para mim, que na verdade é politeia, tem um outro nome, mas isso aí é uma discussão para um outro dia, né? Então o que acontece? A China é uma república democrática, mas a democracia na leitura deles. A democracia, na leitura que eu tenho, e a maioria das pessoas que eu conheço tem, preza pela liberdade de culto, pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão, por uma série de liberdades que as democracias socialistas não oferecem. Eles chamam de democracia por quê? O princípio de democracia é que você tenha um pequeno núcleo de representatividade de um todo. Isso é democracia. Agora, como essa relação, o termo democracia não traduz. O que traduz é o termo politeia, que seria mais adequado. Por favor, procure no Google politeia e depois a gente volta uma outra vez para poder explicar a respeito, né? Fica o dever de casa, hein, pessoal? Vamos lá, hein? Então, por isso, eu não tinha um partido que eu pudesse entrar, eu não sofresse, eu não precisasse ser amigo do rei, não precisasse ser amigo do presidente do partido para eu poder ter a legenda. Não, eu entendo que eu tenho uma capacidade X. Eu vou oferecer essa capacidade para a leitura do Novo. Se eu servir, excelente. Se eu não servir, eu vou apoiar quem eu vou servir. É assim que eu penso. E os partidos com cacique não funcionam assim. Você é uma moeda de troca em que o cacique, o presidente do partido, normalmente ganha uma verba e ele investe naquele seu candidato preferido, no cavalo preferido dele, que ele pensa que vai ganhar a eleição. E isso não acontece no Novo. Então, por isso que eu me interessei mais ainda. Eu concorri em 2020 por um partido que eu não tinha simpatia, mas como eu disse, a nossa legislação obriga que nós façamos parte de um partido político para concorrer às eleições. Ela obriga, não tem candidatura avulsa no Brasil ainda. Mas foi para conhecer essa parte e eu passei por tudo isso. Passei por caciquismo, passei por preferencialismo. E uma outra questão muito importante, sim. Por exemplo, o partido que eu estava, o candidato a prefeito falou, não, nós vamos depositar R$2.000 do fundo partidário. Eu não quero fundo partidário. Eu tive que brigar com o organizador da campanha para o prefeito, com o chefe de gabinete do prefeito e com o prefeito, que era o candidato na época, porque eu proibi peremptoriamente que colocasse dinheiro público na minha conta.
Eu prefiro perder com o meu dinheiro do que ganhar com o dinheiro dos outros. Isso dentro daquela leitura naquele instante. O problema do fundo partidário é que ele, sendo bem utilizado, mas bem utilizado, ele equipara as possibilidades para todos. Aí sim. E não é o seguinte, eu vou te dar 2.000, mas eu coloco 50 no meu candidato preferido. Por isso que hoje, nesse momento, eu estou mais engajado, porque eu encontrei um partido que tem as mesmas diretrizes do que eu penso, do que é ideal para a sociedade como partido. Muito interessante você comentar isso. Eu acho que é bom, né, compartilhar isso com os nossos ouvintes aqui, que o Novo entende essa proposta de ser uma plataforma para receber cidadãos comuns, para que eles possam participar da política sem sujar as mãos, né, sem ter que pactuar com aquelas condições. Ele criou uma série de ferramentas, instrumentos, regras que permitissem isso. Um é justamente esse, ele tirou o poder, né? Eu sou o vice-presidente do Diretório Municipal aqui de São José dos Campos, meu nome é Tomio, mas eu não tenho o poder de escolher quem vai participar dentro da legenda de vereadores, por exemplo. Por quê? Porque o processo, a Jornada 2024, ele é gerenciado pela Fundação Novo, que agora se chama Instituto Libertas, e pelo Diretório Estadual, que é um nível acima do nosso. Então ele não está na nossa mão. Então eu perco muito daquele poder de fazer a tal da negociata, né, e de escolher quem são as pessoas que vão ganhar ou que vão ser selecionadas ou não dentro da nominata. Tem um outro instrumento também, que é o fato de que eu, como dirigente, eu não posso ser candidato. Isso é excelente. Né? E quando o candidato também não pode ser dirigente. Então não tem aquela questão de que a mesma pessoa é candidato e dirigente, por exemplo, presidente do partido e candidato, e aí ele acaba direcionando o dinheiro para ele. Direcionando o dinheiro para ele. E falando de dinheiro, o Novo ele tem como uma das fontes de renda a contribuição mensal do filiado. Então, cada filiado, ele entende que ele está contribuindo com aquele projeto, e está de fato, não é que ele entende, mas ele está contribuindo, e que o dirigente partidário é o guardião daquele montante que ele está oferecendo a partido para executar os projetos, né, que vão fortalecer o partido. Então, na prática, cada filiado, nós temos em torno de 30 mil filiados no Brasil inteiro, eles são fiscais dos dirigentes. Quer dizer, quando um dirigente começar, vamos supor que aconteça isso, de ele começar a usar a sigla para fazer outros interesses que não são aqueles que foram pactuados dentro das propostas, princípios e valores do Novo, nós temos 30 mil pessoas olhando as atitudes dessa pessoa para apontar o dedo e falar, não, esse cara está fazendo uma coisa errada. E qual é o instrumento que ele tem? Ele tem o instrumento de fazer uma denúncia ao Conselho de Ética do partido. Qualquer um filiado pagante, ele vai lá e pode fazer uma denúncia e, tendo provas, né, tem que estar provado, o dirigente está sujeito às penalidades. Então são artifícios, né, são regras que foram impostas justamente para permitir essa isenção de preferência. Essa isenção nas decisões, né? Essa é uma decisão mais técnica, permitir que o cidadão comum possa realmente entrar e exercer a sua representatividade sem interferência ali do dirigente partidário. E se você me permite uma adição desse comentário, o que acontece é o seguinte, quando você passa a ser filiado do Partido Novo, existe um negócio que chama Espaço Novo. Dentro desse Espaço Novo, você tem um lugar que chama transparência e você vê todos os gastos ali. Eu convivo com política partidária desde 1983 e eu estudo administração pública desde 2016 em nível superior, com 2 MBAs. Eu nunca vi isso em nenhum partido. Você, a qualquer momento, como filiado, poder olhar lá e ver gastos do partido. Isso não existe em lugar nenhum, eu só vi aqui no Novo. Então, são ferramentas muito úteis que me agradaram e, por isso, me incentivaram a participar do processo seletivo. Maravilha. Tem um outro fator que eu acho que é importante as pessoas entenderem a respeito do Partido Novo, que nós somos basicamente um grupo de voluntários. Sim.
Então eu, no caso, eu estou trabalhando como voluntário há muito tempo. Para eu me tornar um vice-presidente, ou seja, para eu ter a votação dos filiados, né, eles votarem em mim para eu ser eleito como vice-presidente, eu tive que basicamente trabalhar 2 anos como voluntário, mostrando o meu valor. Então, assim, a intenção, um trabalho que eu não ganho nada, voluntário. E aí eu pergunto, qual que é o político que tenha interesses financeiros ou de poder que se sujeitaria a trabalhar 2 anos de graça sem ter a certeza de que vai estar virando o presidente, vice-presidente, seja lá o que for, uma incerteza danada, num partido que tem uma disciplina muito grande com o dinheiro público, então o que ele consegue devolver, ele devolve, então é um partido, vamos chamar assim, descapitalizado, ou seja, você não tem os ingredientes que atraem aqueles políticos que querem se aproveitar da máquina pública. Sim, é verdade. Né? Não tem o poder e não tem o dinheiro, que são os 2 grandes fatores que corrompem uma pessoa. Eu queria fazer se você me permite, uma pequena correção. Você disse assim, eu não tenho muito condições de negociar. Não, você não tem condição nenhuma de negociar em nível municipal. E isso é uma das coisas que me atraíram muito no Novo. O dirigente local simplesmente não consegue definir quem serão os candidatos. A partir daí, acaba o favoritismo, acaba o dinheiro para um ou para outro, ao bel prazer do dirigente, e uma série de problemas que quem nos ouve hoje não é envolvido em política partidária não tem a menor ideia que ocorrem nos corredores da política. E você é um parceiro nosso aqui, apesar de ser de Limeira, está envolvido aqui nas nossas tratativas aqui no município de São José dos Campos. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual a sua percepção a respeito dessa união de voluntários que vêm de diferentes profissões, de diferentes áreas, todos eles com um objetivo comum de trazer, de deixar um legado melhor, né? um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, de combater essa classe de pessoas, uma pequena classe de pessoas que está se apoderando do dinheiro público para ter certos privilégios, a gente combater isso como cidadão comum. Como é que você vê isso, a dinâmica nossa aqui no dia a dia? Então, eu vou fazer uma pequena introdução histórica, que é o seguinte, a maioria das pessoas não sabe de onde vêm os termos direita e esquerda na política. Em 1789, a Revolução Francesa retirou todos os comandantes, todos os mandantes da monarquia, decapitou com a queda da Bastilha, etc. 2 anos depois, dentro do parlamento francês, nós tínhamos 2 grupos, gerondinos e jacobinos. Para quem entrava por trás do presidente vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, do congresso deles, à direita estavam os gerondinos, que eram mais moderados e procuravam alianças e de maneira mais moderada. E à esquerda, jacobinos, que queria sangue, decapitar e reforma agrária. Foi daí que nasceu o termo esquerda e direita. Quando você se posiciona como negociador, como como uma pessoa que tende a fazer uniões para o bem-estar comum, você está altamente propenso a ser lido como uma pessoa de direita. O Partido Novo, ele honra com muita propriedade essa qualidade de ser de direita. Por que isso, na minha percepção? Porque não importa de onde eu seja, eu fui extremamente bem recebido desde a primeira reunião online que eu participei aqui de São José dos Campos. E hoje eu estou participando de eventos, ajudando no que eu posso na organização, na divulgação, e isso me traz muito prazer em ser útil, em as pessoas entenderem que eu estou aqui para poder colaborar. Isso é mais importante, primeiro, ser bem recebido, que isso é primordial. Você não fica onde você não é bem recebido, começa aí. Quando você se predispõe a transferir conhecimento, que assim como outras, o Zeca é uma enciclopédia aqui, e eu tenho um respeito extremo pelo Zeca, assim como todos, mas com ele de uma forma diferente pelo histórico, pelas décadas que ele tem dedicado também à cidade, que é mais do que, acredito, que as suas, do que as minhas e de muitas pessoas, entendeu? E uma pessoa dessa, com 72 anos, com o escopo que ela tem, e ela fala, seja bem-vindo,
Isso faz com que você realmente entregue o seu melhor para qualquer lugar que você esteja. Foi isso que aconteceu aqui comigo em São José dos Campos, é assim que eu me sinto aqui em São José dos Campos, tanto é que eu saí de Limeira para poder participar de um evento hoje aqui com vocês, e eu agradeço muito a acolhida. Aproveito para deixar aí o agradecimento a Fernanda também, que é presidente, todos os integrantes aqui de São José dos Campos, e eu vejo que isso é o importante aqui no diretório e na visão que eu estou experimentando em outras cidades. A pessoa entender que quando você fala, no meu caso, por exemplo, agora para vocês, sobre a Revolução Francesa, eu não falei para poder aparecer, eu falei para transmitir conhecimento, para haver uma base de troca, para que vocês possam comentar com outras pessoas e vocês tenham condições também, se não sabiam ainda, poder saber e passar isso para frente. É isso que mais me agradou dentro do núcleo de São José e no Novo. Você poder compartilhar conhecimento, você poder adquirir conhecimento sem que você esteja exposto a pechas ou rótulos. É isso que eu vejo. Muito legal. A gente fica muito contente, estamos muito honrados com a sua presença aqui, de você ter prestigiado a gente com a sua presença no nosso evento aqui em São José dos Campos. E reforçando aqui, que realmente nós estamos aqui como um grupo de voluntários, e essa questão de você ser bem recebido é que um grupo de voluntários, ou seja, pessoas que estão lá sem receber, eles só vão estar lá se eles forem bem recebidos. Então é uma obrigação nossa de receber todas as pessoas, cidadão comum que querem sair da indignação para a ação, né, de encontrarem seu espaço aqui, né, se juntarem a gente como voluntário, porque nós temos a obrigação de ser uma alternativa. Eu falo que uma democracia, uma eleição, onde a gente não tenha boas opções na urna, não é uma democracia. Verdade. É a mesma coisa que a gente querer, vamos supor, alguém é corintiano e vai votar lá, só tem um palmeirense e um São Paulino, e você é obrigado a votar. Poxa, esses dois não me representam, né? Você tem que ter o corintiano lá também. Então, eu acho que, antes de mais nada, o Partido Novo, como um grupo de voluntários, tem a responsabilidade de disponibilizar excelentes opções na urna, para que a população possa votar. Se ela vai votar na gente ou não, são outros 500, mas a alternativa, a opção tem que estar lá, e nós estamos trabalhando para isso. Estamos muito contentes de ter você como voluntário, ajudando a gente a cumprir a nossa missão de dar boas alternativas para a população. E com isso, a gente quer favorecer que candidatos sejam eleitos e que eles possam nos representar com independência. Ou seja, como não existe aquele pacto, né, entre o cacique partidário e o candidato, ele se sente livre para defender aquilo para o qual os eleitores deles votaram nele, que é representar melhor as necessidades da cidade, doa quem doer. Sim. E às vezes pode até doer para o próprio partido, mas doa quem doer, defender o cidadão. Então a gente fica muito contente, e eu abro aqui o espaço para as últimas considerações, por favor. Tomil, a honra é toda minha. Agradeço mais uma vez a acolhida de São José dos Campos, das pessoas do partido, da população que eu já tive algum pouco contato, e eu me coloco à disposição para o que precisar. Cidadão, cidadã, se interessem pela política da sua cidade. Vocês são a ferramenta mais importante de regulação da qualidade dos políticos e de quem manda no dinheiro que vocês contribuam. Muito obrigado, Tonil. E se você gostou deste conteúdo, tem algo de novo em você. Dê o seu like e ajude a gente a cumprir com uma obrigação que as futuras gerações jogaram nas nossas costas, que é deixar um bom legado para eles, para os nossos filhos e para os nossos netos. Junte-se a gente, junte-se ao novo.